Começando aqui mais um Pode Ser Cast. A entrevistada é super especial, mas antes eu quero falar aqui, estou aqui com ela. É minha irmã? Não é minha irmã. Amanda Almeida, inquieta, ligada no 220, uma profissional e que também é uma super empoderadora de mulheres. Prazer enorme estar aqui com você, Amandinha. Por isso estamos aqui, né, Carol? Olha só, não é da minha família, mas é da minha família, começando por aí. Também inquieta, ligada no 220, vocês vão sacar que nosso podcast, ele realmente não para, porque a gente não segura a língua dentro da boca. Carol, maravilhosa, trabalha com comunicação, veio aqui dividir essa tarefa, esse propósito, essa missão de levar mais comunicação, de levar mais conteúdo de forma leve, descontraída nesse universo que a gente precisa mais de empatia, de pessoas que queiram fazer o bem e que queiram transformar e inspirar outras, até porque com certeza quem está nos ouvindo hoje vai aí aprender um monte de coisa, porque nós trouxemos hoje uma pessoa, né? Vamos combinar. Fora da curva. E assim, é com muito orgulho mesmo que essa entrevista, que esse papo aqui vai acontecer. Eu vou deixar a Amandinha aí falar um pouquinho dessa convidada. Não sei se eu vou falar pra você não. Minha querida, minha queridíssima, prepare, estamos aqui com quem? Nada mais, nada menos que Dina Carmona. Olha, Amanda, eu tô até nervosa no meio dessas duas, é tanto currículo que eu fiquei, olha... Nosso currículo é muito mais de mana, bora, do que de fato ser alguma coisa tão especial. A gente é do bora. Não, são mulheres fortes do norte, assim, nada de modéstia. Bora trabalhar essa autoestima aí. Não posso falar palavrão, mas é pai d'égua. É o pi. Parabéns, meninas. Adorei o convite, viu? E muito aí, especial pra mim. Levar para quem está nos ouvindo experiências. A gente quer que você conte a sua história, né? Falar de superação igual. Dina, não tem como a gente não iniciar o nosso bate-papo de hoje falando de superação. A gente quer falar aqui de negócios, de empreendedorismo, de mulheres fortes, mas vamos começar. Como foi que começou a tua história, né? Que você transformou uma dor em superação mesmo e transformou em propósito. Então a gente quer que tu compartilhes com a gente, né? E Dina, antes de começares, assim, eu fiquei muito emocionada quando eu tive contato com a tua história. Às vezes a gente vê um ser humano ali, a imagem, tudo que a gente sabe que tem ali na internet, aquele estereótipo, e nós não temos ideia da imensidão que está por trás de tudo aquilo, né? Então quando eu fui ter contato com a tua história, que tu vais contar aqui, eu falei, nossa, como cabe toda essa história dentro desta altura aí. E a gente vê que é um mulherão da pi mesmo, assim. Obrigada, amiga. Eu fico realmente emocionada. Porque eu nunca fiz essa narrativa da minha história, sabe? Eu trabalho até como comunicadora há mais de 10 anos. E poucas pessoas sabiam da minha real história. Assim, a minha história meu pai foi assassinado com 8 tiros a queima-roupa quando a gente estava entrando no nosso prédio. E uma das balas pegou na minha perna, que por um milagre de Deus eu não fiquei com nenhuma sequela. Mas eu sempre digo que tudo tá na nossa infância, né? E passar por esse episódio me trouxe muitos traumas, muitas jornadas de entender por que comigo aconteceu isso, sabe? Então durante muito tempo eu me martirizava, eu chorava. E assim, ao mesmo tempo é uma dor para toda a minha família, né? Dentro do carro tava minha mãe, que ele veio a falecer no colo dela, e meus 2 irmãos atrás. Uma de 5, eu tinha 4, que eu sou do meio, e meu irmão de 1 ano. Então, sempre foi uma história que, não que eu escondesse, mas que eu deixava debaixo do tapete para não ter que me lembrar. E aí, por trás de toda essa capa, né, de mulher, que até às vezes a gente não realmente conhece as histórias, todo mundo tem uma história para contar. Sim. E eu me travestia no sentido de, a blogueirinha, sabe, a questão mais da beleza. Eu tenho uma história muito engraçada, até antes de começar a contar a minha superação. O meu pai tinha 5 filhos, 2 do primeiro casamento e 3 com a minha mãe. Eu sou a do meio, né? A filha do meio, vocês sabem, né? A gente sofre. Ai, gente, eu sou do meio, eu sei. Eu te abraço e entendo. A gente é esquecida, gente. A gente não tá nem no início, nem no fim, a gente tá no meio. Então a gente que se vira, entendeu? Mãe, eu te amo, já fiz terapia, tá tudo certo. Já tá resolvido. Aí o que acontece? Eu nasci, e aí o nome da minha irmã é Renata, eu era pra ser Roberta.
Minha mãe bordou todo o meu enxoval, gente. Roberta. Aí meu pai me pegou na maternidade e falou... tava lendo um livro e ele falou, gente, Roberta é muito careta pra essa menina, porque é a minha filha diferente. Vocês acreditam? Fantástico. Aí por trás da minha mãe registrou Fantástico. a pergunta que mais me faz. Meu nome é Dina, Meu pai registrou escondido da minha mãe, porque ele estava lendo um livro na época da Guerrilha do Araguaia, que aconteceu aqui próximo de Marabá. E a líder se chamava Dina, era Oswaldina, Uma super mulher. uma super mulher. E aí ele chegou em casa e a pergunta que mais me faz, qual é o teu nome? Meu nome é Dina, sabe? É isso, Dina. Dina. E aí ele chegou em casa pra minha mãe e falou, não é mais Roberta, tá? É Dina. Roberta é mega careta, ela não tem cara de Dina, ela é minha filha diferente. Moral da história, anos depois, todos os meus irmãos, a minha mãe, meus tios, eles são formados em Direito. Eu sou a única que fiz comunicação. Então, tipo, olha só, na maternidade, ele realmente viu, né, o meu talento, de repente, e pra mim isso é uma história muito incrível, que eu sempre conto, porque Dina é um nome curto, hoje em dia tá muito comum, né, os nomes curtos, mas na época era super diferente. E aí, diante dessa superação, eu acho que é sempre uma auto-jornada interna para que você se conheça. E muitas das vezes, com a rotina, trabalho, a gente não quer parar e se conhecer. Veio a pandemia. E dói, né? Esse é Dói. um processo de você se despir. Não é confortável, é desconfortável. Você vai encontrar ali um monte de dores, e então as pessoas entram um pouco na moda do autoconhecimento, só que você tem que ter muita coragem para poder ir buscar isso aí. Parabéns. Não, e assim, trazendo para o digital, né, que foi o mercado que você acabou escolhendo para trabalhar, você tem que se descortinar muitas das vezes, né, e tentar trabalhar mesmo aquilo que você quer passar a verdade. A gente tem que também saber, né, da nossa verdade. Porque mesmo que você maqueie, a internet ela já tem isso, de maquiar muitas das nossas verdades, porque a gente também não quer expor todas as nossas vulnerabilidades, mas são as vulnerabilidades que conectam. Total, e aí aconteceu todo esse processo. Eu já era blogueirinha, né, como falam. Na faculdade, eu fiz um blog, eu fiz um trabalho e aí acabei montando um blog, pra vocês entenderem do início, né? Sim. Eu falo muito, gente, então deixa eu voltar, sou libriana, negócio. Aí, eu fiz um trabalho de blog, e aí eu falei, gente, isso é legal, sabe? Gostei desse trabalho. E aí era um blogspot, você montava o teu site, tudo certinho, super simples, eu montei. Aí eu lembro de o Quer Ser Fashion. E aí, quando eu entrava, eu até via assim, um contador, tipo, 400 pessoas. Aí foi 7 mil, 10 mil. Eu falei, gente, esse contador tá errado. Quem é que tá vendo esse negócio que eu tô fazendo pra mim mesma, dentro do meu quarto, pra me descomprimir, assim, sabe? Eu sempre fui amiga, tipo, Dina, eu tenho um casamento, o que eu faço? Eu falo, mano, tu vai com esse vestido, eu vou te montar todo, não sei o que, tu vai assim, sabe? Então, sempre eu fui essa amiga conselheira. E aí, eu fazia o blog, cresceu. Eu ganhei um concurso nacional, que foi o Aprendiz Online. Sabe o Aprendiz do Roberto Justus? Sim. Eu fiquei em terceiro lugar. Que legal. Eu ganhei contrato com a Record na época, que foi o portal R7. Eu escrevi pra eles 5 anos. Eu fui contratada pelo Diário do Pará como colunista. Então, tipo assim, foi uma explosão de comunicação, porque eu gosto muito de escrever. Isso pra mim era um hobby, porque eu mantinha o meu trabalho na agência de publicidade e na faculdade. Sempre trabalhei na faculdade. E aí veio as redes sociais. Menina, minha vida ficou assim maravilhosa, porque um post que eu fazia durava uma semana, porque tinha que pesquisar, editar, fazer narrativa. Não era sobre mim o blog, né? Era sobre a tendência, sempre em outras formas. Aí veio o Instagram. Eu lembro que pra ter Instagram tinha que comprar um iPhone. Eu juntei todo o meu dinheiro, porque na época eu nem tinha cartão, né? Então, tipo, eu juntava todo mês o meu dinheirinho pra comprar um celular, um iPhone pra ter o Instagram. Comprei o iPhone e aí a minha vida ficou uma maravilha, porque era look do dia, batia uma foto, tava pronto o post. Eu falava, gente, mas eu passava uma semana escrevendo. E aí facilitou por causa do imediatismo, né, em outros tempos. E tava tudo certo, a Dina blogueirinha. Inclusive eu sou muito grata à Dina dessa época, porque teve muita coragem. Imaginem que hoje xingam de blogueirinha quando você quer aparecer. Avalia 10 anos atrás. Eu era chincalhada. À frente do tempo, né, Dina? Além de ser à frente do tempo, estamos no norte. Sim, que mais pedras no caminho, né? Mais pedras no caminho. Sim, gente, eu era muito xingada. Tipo assim, eu queria aparecer. Só que olha a mentalidade, como a saúde mental é tudo, né? Por um lado, a pessoa me xingava e falava, gente, mas ela nem me conhece, por que ela tá falando isso de mim? Nossa, e isso não me paralisou. Isso é fantástico. Porque eu até falo que eu sou meio Dory, porque se eu tivesse
muitas da minha época não se sustentam porque é muita crítica. E não é crítica de haters, assim como a gente imagina, é no almoço de domingo, é da tua tia, da tua prima, que te machucam, dói. E assim, você não tem o apoio que você espera hoje, numa profissão nova, imagina há 10 anos atrás. E é isso que eu conseguia conciliar, né, hobby e aí comecei a ganhar um dinheirinho. Aí uma loja de sapatos me contratou por 1 ano, que era maior que o meu salário que eu ganhava em agência. Pra eu ir lá filmar sapatos. Eu falei, opa, tem um sinal de Deus aqui. Vou parar tudo e vou viver disso. E aí o que entrar vai ser melhor pra mim, porque o que eu tinha medo? Eu tinha que ter um fixo mensal pra viver. Aí essa loja me contratou, eu era embaixadora dessa marca, fazia ação toda. Eu falei, gente, nem que isso é legal, eu tô trabalhando com o que eu gosto, não sei o quê. Eu comecei a ganhar agora. Ganhava um contrato mais do que o meu salário, que eu ficava lá. Ganho pra isso. Eu recebo pra fazer isso que eu amo. Eu falei, gente, valeu a pena meus tempos de perrengue, de ser achincalhada? E aí, é isso que eu falo, tem que ter muita coragem, porque você vai receber muita crítica, sabe? Você não vai ter apoio. Imagina que hoje é uma profissão nova, imagina na época, assim. Então, eu falo que, caramba, como eu tive coragem, porque eu não me machucava quando as pessoas falavam a maquiagem não era tão boa, verdade. É verdade, é verdade. Mas assim, é treinando que a gente joga, né? Gina, eu digo que tem o dia do perdão, né? Perdão por aquele vídeo que eu gravei lá quando eu tava começando. Mas eu não apago, não. Não é pra pagar, não. Se tu vê, e é bom pra ver essa diferença, o quanto a gente vai se desenvolvendo. Outros dias eu postei um dos meus primeiros vídeos que eu fiz pra YouTube, nervosa, assim, a comunicação postura. Você só vai aprender se você fizer. Ninguém nasceu aprendendo. Exatamente. Sabe? E é isso que eu falo muito, até nos meus cursos. Caramba, o que te impede? É coragem, um smartphone e você, sabe? E isso que eu tive esse mindset lá atrás. Não sei te explicar como. Muito legal, porque sabe? não era um assunto do meio recorrente que hoje é. Não e ainda assim, hoje as pessoas acham que tem que ter o melhor equipamento, que tem que estar no melhor cenário, melhor edição. E fica esperando o melhor momento também, melhor momento para poder conseguir fazer. E não, vai lá e faz. Amiga, eu acho que depois da pandemia que eu vim ter softbox, câmera, assim, uma micro equipe que trabalha comigo, eu fazia tudo sozinha. Então, tipo, sou eu empresa mesmo, sabe? Desde faturar nota fiscal, tudo. Então, tipo, era um trabalho só que eu gostava. O home office eu já fazia. Então, pra mim, era muito prazeroso. E aí, veio as redes sociais e veio a fatídica pandemia, né? A Gina blogueirinha tava cheia de contrato, tava vivendo super bem. Veio a pandemia, eu fiquei com 2 contratos. E aí, agora? E agora, tipo assim, de 35 contratos para as 2, cai muito da minha vida. Aí na época, o mundo ia acabar, né? E aí eu ia vender uma blusinha. Eu já não tava mais vendo sentido naquilo do compre, de fazer um provador. Não tava mais me identificando com esse propósito, porque tava tudo certo naquele período. Eu não critico, inclusive. Como eu falo, sou agradecida a essa Dina, sabe? Mas aí veio a pandemia, gente, veio um deserto pessoal, assim, que sem brincadeira, não sei explicar, a gente ficou o quê? Uns 4 meses isolado, total, não foi? Foi. Então, tem mais. E tu sabes que eu tive, nessa mesma época, eu tinha acabado de desenvolver um trabalho de mentoria para mulheres, entrou a pandemia, então assim, parece que eu congelei, eu não conseguia mudar o discurso. Eu falava de uau, e como a gente fala isso numa pandemia? Não é mais. Eu não conseguia mais falar uau. Não faz mais sentido. Não conecta, eu não conseguia me conectar. Vai se tirar o nosso brilho total. E mesmo agora, que agora a gente está retomando, porque eu tive dificuldade para retomar, eu até compartilhei contigo, tem nesses stories que eu fico, meu Deus, o que eu vou falar? As pessoas estão agora com outra necessidade, tem que ter outra roupagem. Né? São outras necessidades, outra escuta. As pessoas realmente hoje estão com uma outra escuta. Total. E aí, gente, confesso, foi um deserto, porque você realmente... E eu não consigo... Meu marido trabalha com obra, então ele não teve pandemia. Ele continuou saindo todos os dias para trabalhar. Ficava só eu e minha filha, e eu fazendo todos os afazeres domésticos com todo mundo. E eu me lembro de ter ficado muito louca, assim, sabe? Tipo assim, o que eu vou fazer? Perdida, né? Perdida. Você perdeu a direção. Não, eu tipo assim, eu não vai mais existir isso, eu não tenho coragem de mostrar uma blusa, sabe? Quando tem milhões de pessoas, né? Morrendo. Tem ninguém saindo de casa. Perdendo pessoas. Nossa, foi um período muito triste. E que realmente eu fui obrigada a parar e repensar todo o meu circuito.
E aí, na época, eu me lembro que eu comprei um curso. Tipo assim, como é que vai ser a nova... Eu gosto muito de estudar. E isso me traz a lembrança de blogueira, porque a blogueira tem que estudar, né? Tem que ter aquela dissertação narrativa maior. E aí eu fui fazer, quer saber, eu vou fazer um curso. Aí fiz esse curso, aí no curso tinha que fazer tipo um projeto. E aí eu fui me encontrando, eu juro pra vocês, assim, eu não sei o que vocês acreditam, mas pra mim realmente foi Deus. Deuscidência. Que falou assim, cara, tu mora na maior floresta do mundo. Tu mora no maior rio do mundo. Tu não acha que tem muita energia aí pra ti? Tu não conhece nada daí, tu só tá com a blogueirinha de roupa. Não tá na hora de tu voltar pra tua raiz e ver e te enxergar? Amiga, foi assim, ó, explodiu a minha cabeça. E te juro, alguém me falando assim claramente. Aí eu falei, gente, é isso. Como é que a gente tá, todo mundo lá fora, sudestinos, olha a gente uma grande floresta. E nós aqui dentro não nos sentimos na floresta. É surreal como a gente tá de costa pro rio. É surreal como a gente não se interessa pela nossa história. Você atravessa, Belém são 39 ilhas, você atravessa por Cumbu, tem gente que nunca foi. Não sabe como vive uma população ribeirinha. Que não tem, o que é luxo pra eles é um banheiro. Então, gente, eu falei assim, eu falei, não dá pra estar onde eu tô com poder energético, potencial, que o mundo todo nos enxerga. Que vem gente de vários lugares do mundo pegar isso aqui que a gente tem aqui e nós ignoramos. E aí, mais uma vez, eu amo estudar história. Aí comprei um livro sobre a Amazônia na Amazon, comecei e fui fazer toda a narrativa de como é que foi o estado do Grão-Pará, não sei o quê. Isso que me ocupava. Olha que louco, né? Estudei desde filosofia. É interessante porque é muito diferente do que tu fazias. Não, totalmente. Em nenhum momento eu fiz o que eu fazia, sabe? E aí eu fazia uns vídeos muito doida lá em casa, que todos os meus vídeos viralizavam. Gente, até hoje eu tenho um vídeo da unha que eu faço um truque de mas tu vê, eu estou completamente louca, assim, no deserto de querendo me encontrar, assim, querendo alguma coisa pra minha mente, sabe? Eu tenho um vídeo meu que viraliza até hoje, eu acho que tem sei lá quantos milhões de views, que é eu passando sombra nas unhas. Não sei se vocês já viram. Eu fiz isso. Passa sombra e depois aí eu fiz isso, aí viralizava. Eu falei, gente, eu tô viralizando e eu tô aqui, assim, sabendo o que eu faço da minha vida amanhã. E aí eu fiz o Mulheres Fortes do Norte por causa desse curso, que tinha que fazer um pitch, e aí a gente tinha, entendeu? O curso que tu estavas fazendo. Eu tava fazendo. Isso te inspirou Mulheres Fortes. E inclusive até hoje, essa minha mentora, ficamos amigas, tipo assim, como Deus conecta, sabe? Deus pra mim. E aí, essa que foi a minha mentora, ela é diretora mundial da América Latina da Meta. E eu até consegui trazer ela aqui pra Belém pro meu evento. A gente ficou amiga, fui pro evento dela em São Paulo. Olha como é que são as coisas. E aí tinha que fazer um pitch pra defender pra ela. Aí ela falou, caraca, que projeto. Aí ela falou, continua. Esse projeto tá perfeito, Mulheres Fortes do Norte. Que é pra gente se empoderar contando a nossa história, que não foi contada. Então são mulheres que eu faço, vou pro Marajó, já fui pra Alter do Chão, que tem a Dulce que faz a comida da Vitória Régia, sabe? Sim, eu estive lá no passado. Cara, tem tanta sabedoria popular. Tipo assim, tu conversa com o ribeirinho, mas tanta sabedoria que a gente... Por que a gente não dá valor, sabe? Então, se a gente não voltar para essas nossas raízes, ancestralidade, a gente nunca vai saber quem nós somos. Edina, tu tens o sentimento de que hoje, porque hoje quando tu olhas para trás, tu já construíste, já tá claro, tu já juntaste, já vistes que deu certo, tu estás desbravando ainda esse lado de defender o norte. Abrindo mata, né? Abrindo mata, mas já percorreste um caminho, já vistes, é isso que eu quero. Só que lá atrás não era, né? Não. Receber isso aqui e falar, caraca, que doido, será que eu sigo esse caminho? Tu tens alguma impressão, em algum momento assim, nossa, mas a minha história toda, ela foi costurada e era pra eu estar exatamente aqui? Tenho, porque total. Lá atrás, antes de tu teres esse insight, talvez tu não tivesse pensado, tu estavas escondendo a tua história, no que dava embaixo do tapete, mas hoje, nossa, toda a construção te trouxe exatamente pra cá. Pra te posicionar, pra usar tua causa, usar tua voz. Tudo que eu fiz foi teste pra estar aqui, né? Exatamente. Total. Olha, até me arrepio. De família dessa forma, né? Sim, aí o que acontece? Volta pra minha raiz, né? Volta pro autoconhecimento real, que dói. E aí, desde criança, eu sempre vi, pelo trabalho dos meus pais, minha mãe e meu pai são políticos, eu sempre viajei pelo interior e vi a realidade desse estado.
eu me metia em colônias, a gente ia muito pro Marajó, no meio do Marajó, era zero luxo. E eu falava, gente, eu sei o que é uma mulher forte do norte, sabe? E aí, logo quando eu montei, eu sofri alguns preconceitos. Por quê? Tinha o estereótipo da blogueirinha, não tinha? Sim. O que essa blogueirinha? Por que essa mulher acordou e agora tá falando de Amazônia, de propósito? Que é mídia. Então, que é mídia, tipo, a Amazônia tá na moda. Hoje não é sobre a Dina mais, sabe? É sobre o que eu falo de verdade. É essa resgate da real identidade, raízes fortes conectam. A gente precisa se encontrar, nós nortistas. A gente precisa ter essa mentalidade que eu falo diariamente nas minhas redes sociais, mas eu sou uma sementinha, assim. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Fiz Mulheres Fortes, entrevistei várias mulheres incríveis, desde biojoias, macheteria. Só para o pessoal entender, o Mulheres Fortes é um projeto, né, audiovisual, onde tu trazias essas entrevistas e trazia esse resgate das mulheres daqui do norte. Através delas, eu conto a nossa história. Então, tem histórias desde a nossa culinária, tem histórias de... Por exemplo, nosso artesanato, temos inscrições rupestres de 4.000 anos. A gente não tem ideia. Tipo assim, eu fui pro Egito, viajei a trabalho, aí cheguei lá, isso aqui tem quadro. Eu falei, gente, Alenquer, Monte Alegre, tem coisas rupestres. Tem várias, e assim, tudo muito escondido, não tem... Se tu for entrar hoje na Amazon, tem um livro sobre a Amazônia. Então a gente é meio... Se a gente não se resgatar, a gente não vai ter, a gente tem uma potência e a gente não consegue ser, entendeu? Então sempre falam de nós sem nós. E aí eu construí toda essa narrativa. Entraste no público feminino pelo quê? Pelo quê? Era pela tua identidade ou pela tua identificação ou porque de fato tu percebias que era uma área mais fragilizada? Não, eu sempre, como eu contei lá no início, eu sempre fui aquela amiga que foi a consultora. Então, tipo, eu amo tá aqui com mulher, eu amo, onde eu me sinto bem, diferente do que fala-se mesmo, tem muita inveja. Eu nunca senti essas coisas, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito mais pra dar do que pra gente estar pensando que é inveja, não sei o que. Porque a gente enxerga do lado de fora. É isso que eu ia falar, a gente não se conecta quando não tá ok. Quando não tá ok. E aí, olha só, volta lá pra história do meu pai, né? Que eu tive que me encontrar com a Dina, que sofreu todo esse acidente, que caramba, essa dor tem que ser transformada em alguma coisa. Força. E testemunho, porque eu me considero, sinceramente, uma sobrevivente. Uma sobrevivente e, assim, na época foram vários crimes bárbaros. E a gente falar de Amazônia sem falar de política não dá, entendeu? Não dá. E aí falar de sobrevivência não é só uma situação física do momento que tu passaste, mas se você for pensar, são várias vidas que você transpassou, né? Vários momentos, ciclos que você sobreviveu, nasceu. E aquilo que do trauma sempre vim, sabe? Tipo assim, nossa... Muitos gatilhos. Então, tipo, eu não queria mexer realmente naquilo. Eu não fico emocionada, tipo assim, se alguém falar, mostra aí tua bala, eu fico toda, parece que tá me despindo, assim, sabe? Mas... E eu falo isso pelo meu núcleo familiar também, sabe? Minha mãe sofreu muito, imagina, com 3 filhos, com 27 anos. Então, eu criei uma armadura pra parecer forte, porque eu precisava ser forte. Eu com 4, 5, 6 anos, entendeu? Sim. E essa armadura pesou quando veio a pandemia. E eu falei, gente, tem que tirar e me encontrar. E aí, muita terapia. Eu sempre busquei ajuda. Eu falei, não, eu não tô bem, o que eu faço? Aí eu cheguei numa terapeuta, ela falou assim mesmo pra mim, Dina, o teu problema não é terapia, é constelação familiar. Aí eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar. Constelação fantástica. Aí eu falei, gente, essa mulher quer me enganar, ela não tá entendendo o que eu tô falando. Aí ela falou o seguinte, vem aqui no outro dia, a gente vai fazer. Mano, eu tava tão desesperada, eu falei, tá. Aí ela começou com os bonequinhos, eu falei, não, mano, não pode ser, eu vim pregar pra ela me fazer de besta. Mexe o bonequinho aqui, mexe o bonequinho. Mano, quando eu saí de lá, eu acho que eu chorei, o que eu nunca chorei na minha vida. Aí eu acho que aí foi o meu processo de libertação. Por isso que eu sou muito grata à constelação familiar. Porque a constelação, ela, de fato, ela coloca ordem nos emaranhamentos que não só são conscientes, eles são geracionais. Ele não é só ela, mas é a virada da chave mesmo de falar, caramba, é isso. É porque ela te faz enxergar elementos e situações e emaranhados que existem na tua vida que nem tu estavas consciente. Não. É porque vem de gerações, né? Eu acho que a clareza, né? Traz a clareza da consciência. Exato. Total. E aí é incrível como isso te empodera, isso te dá mais propósito. E sempre eu via falar, nossa, propósito.
Gente, Que é isso? Modinha. modinha. E realmente Deus te dá um propósito. Só basta Eu realmente acredito tu parar e ouvir. E eu falo assim mesmo. Tem muita gente hoje falando de Amazônia, eu acho ótimo. Tem que falar mais e mais e mais e mais. Porque não nos conhecem. Sempre se fala de diversidade, nunca das nortistas. Nunca. Da mulher amazônica, da nortista, a gente não existe. Então, caramba, a gente só quer pertencimento. A gente só quer isso. E quando a gente não se sente representada, a nossa autoestima é lá embaixo. A mulher paraense, ela é muito vaidosa, você pode ver, né? Se cuida, cabelo. Mas assim, a gente precisa ter a nossa real identidade hoje, sabe? Então, toda minha narrativa de valores é sobre isso hoje, com mulheres. E aí, o que aconteceu, meninas? Eu sou muito sonhadora, né? Porque agora que eu me libertei e consegui entender O mundo precisa saber. O que é o meu papel no mundo, e eu não tenho dúvidas disso, paralelo a Mulheres Fortes, eu fiz o Norte Digital. Pensa comigo, qual é a nortista que vocês se lembram, assim, quando vem na cabeça de vocês? Assim, nacionalmente. Fafá de Belém, Dira Paz. Nenhuma empreendedora, nenhuma... Artista. São artistas, sabe? Se for empreendedora. E quantas mulheres fortes do Norte tiveram, potências pararam porque não tiveram a representatividade? A gente não vai ter acesso aos grandes meios de comunicação, a gente tem que fazer uma revolução digital. Aí olha só, casou, Mulheres Fortes com o Norte Digital. Hoje em dia, eu poderia muito mais, ganhar até mais dinheiro fazendo a blogueiragem. Mas não é a tua missão. Mas eu não consigo mais o o meu pertencimento, E Gina, tem uma frase que eu costumo perguntar, que assim, ao final da vida, vocês vão perguntar, e aí? O que você fez da sua vida? E você, o que você vai dizer? Então, isso pra mim fala muito do propósito, né? Não é sobre ser blogueira, é sobre toda a causa que eu venho carregando comigo, é sobre toda a voz que eu dou para essas mulheres também, é sobre toda a potência, sobre estar aquela coisa de eu cheguei até aqui porque eu estava no ombro de gigantes. Então, se eu estive gigante, no ombro de alguns gigantes, eu também posso ser a gigante para essas mulheres também crescerem e usarem a voz e o posicionamento delas para Agora, aparecer. a gente tem que lembrar que isso tudo está muito associado a sempre a nossa história, né? Porque a tua motivação ou o que tu queres contar, ele pode estar direcionado para os teus desejos ou para a tua família, né? Porque, por exemplo, o que eu pensava quando era para pensar em propósito, eu só ficava pensando, se eu fosse entrevistar os meus filhos e perguntassem sobre mim, o que eles iriam dizer? Olha quem eu quero ser na visão dos meus filhos, para os meus filhos lembrarem. E aí eu disse, eu acho que eu posso ser mais, eles podem me admirar e tal. E quando eu fechava os olhos, quem era eu falei, eu quero estar num palco, eu vou ficar dando treinamento para um monte de mulheres, porque eles vão estar lá, era eles, né? Era interessante, porque às vezes a gente vai muito para fora, ou as pessoas se perdem achando que precisa ter algo palpável, ou que precisa ter uma história grandiosa ou uma história muito dolorosa para se transformar. E eu falo que às vezes o propósito não é para você ver... Às vezes tem propósito de ser mãe. É muito incrível você, sabe, ser mãe. É uma tarefa é uma tarefa, tipo assim, nossa, então não é sobre ter grandes propósitos, é saber exatamente o que te move. Porque é muito mais dado que receber. E seguir a tua história. E ser assim, fiel, genuíno, a viver a tua história. E se libertando se libertando também do que é que meus pais vão pensar, que meus filhos vão pensar, não é o que eu quero ser pra eles. É o que tem a ver com a minha história que eu vou construir. O que eu posso construir. Esses dias eu tava terminando um livro que é O Caminho do Artista. Leiam, assim, porque sempre também me faziam uma pergunta, mas como a tua mãe deixou tu ser blogueira 10 anos atrás? Tipo, a minha criação sempre foi livre. Foi livre. Que legal. A minha criação, minha mãe nunca me tolhiu de fazer. Ela falava, minha filha, que é isso mesmo que você faz, sabe? Porque é isso que você quer. Você trabalha. Então, tipo assim, eu nunca fui tolhida dos meus talentos. Porque eu não seria. Isso é fantástico. E esse é o caminho do artista, eu trabalho muito isso com a minha filha. Porque hoje, eu até fui num ABC dela. Aí tava assim, antes era médica, ele falou, amiga, youtuber, gamer. Porque as profissões do futuro vão ser criativas. E o meu filho, que quer ser goleiro. Amiga, e assim, eu acho que essa inteligência artificial tá tão crescente que a gente tem que voltar para o ser humano, para as profissões criativas,
Aí fala assim mesmo, o que a Dina vai ser? Ela ainda não sei, eu falei, não inventaram a profissão dela, porque já tem tanta profissão É verdade. que ela tem que decidir no tempo dela, entendeu? E você falou de pessoas, é que inclusive o mundo digital está caminhando para isso, né? A própria influenciadora, ela vai ser partilhada em micro-influências, é o consumidor final que vai ser chamado para dar da tua experiência, já não é mais um único, né? Então a gente realmente precisa recriar e tá linkado muito a propósito, né? A tua experiência, a tua vivência. Sabe? É que acaba caindo no mesmo jogo. Quem tem audiência e quem tem influência. São coisas completamente diferentes, entendem? Sim, com certeza. E a influência que você exerce é muito mais difícil, às vezes é mais fácil ter audiência. Entendeu? Mas assim, audiência com que preço? Fazer um verdadeiro Big Brother da tua vida é uma escravidão? Bora ser sincera. Sim, concordo. Tu tem que ter uma saúde mental. Uma Virgínia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, ela acorda, vou dormir, vou parir. Vou parir, gente. Olha, daqui a pouco eu volto. Aí, se você não tem um propósito claro pra você dentro, que brote no teu coração, é mais fácil tu desistires no meio da dificuldade. Total, mas eu acho que... Tem uma causa, fala... Cara, eu não tenho patrocínio. Tipo, eu não tenho patrocínio. Tu não tem patrocínio pro teu podcast. Tu não tem patrocínio. Tu não tens verba pra fazer. Tu não tem... Cara, mas eu preciso levar isso aqui pra essas mulheres. Eu preciso fazer a diferença na vida delas. Porque não é mais sobre ti. É sobre tu não poder guardar isso aqui. Mas sabe o que eu aprendi, Carol? Hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa assim, muito incrível, eu falo, que mentalidade essa pessoa tem? Eu sempre acho que cada um tá no seu tempo, na sua jornada. Se não tá dando certo, não encontraste o teu tempo, sabe? Tu não paraste de repente pra ver o parafuso que tá faltando, o ajuste. Porque eu, sinceramente, eu não tô romantizando o meu deserto, gente. Foi um deserto, realmente. Eu acredito. E assim, às vezes a gente não quer parar. A gente vive e assim, não tem absolutamente nada a ver com a idade, maturidade. É você realmente se permitir falar, cara, agora eu vou ser protagonista da minha vida. O que eu quero? É isso, é aquilo. Uma libertação. Uma libertação. Só que você tem que querer. E dói muito. Tipo assim, eu passava dias chorando. E eu falei, gente, o que tá acontecendo que eu não consigo sair disso? Mas é preciso. Tudo isso que eu falo, hoje em dia eu olho uma pessoa, tá tudo certo, ela tá na jornada dela. Talvez ela se encontre mais tarde, talvez se encontre depois. Crescer, dói. Mas assim, trabalho. ninguém me contou o que eu poderia diminuir. Não é. Porque não é assim, pera lá, eu quero que meu propósito seja esse, deixa eu escrever. Não é assim. Eu sempre falo que Deus te dá um passo. O próximo tu não sabe. É um passo. Tu não vai ver o caminho como vai ser percorrido. Eu não sei, de repente, como é que vai chegar esse meu trabalho. Mas assim, eu me colocar hoje como nessa mentoria, sabe, meninas? Exigiu outra coragem, que eu também confesso que era uma fraqueza. Por exemplo, nossa, o que eu vou ensinar que pra mim é tão óbvio, de repente, assim, sabe? É tão natural. E aí eu abri um portal de mulheres que estão precisando tanto falar, estão precisando tanto, mas tanto dessa questão de autoridade digital, de ter outros canais. Se colocar, tem tanta gente que está se perdendo no meio do caminho porque não sabe ter direção. Não tem. São potenciais que não têm direção, né? Porque não sabe o caminho das pedras, não sabe que tem obstáculos e que você vai ter que passar. Eu tenho uma teoria na minha vida, sabe? Eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que isso é uma qualidade de quem trabalha com comunicação, né? Tipo assim, eu tô sentindo... Tipo, agora eu cheguei com a Carol. Carol, meu diafragma... Eu pergunto meus problemas. Então as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Tem, muito. E eu tenho muita facilidade. Eu sou meio pedona. Tipo assim, amiga, eu tô passando... E eu espalho meu problema. Mas olha, eu vou te dizer que isso... Mas hoje a gente já está transformando um pouco isso. Porque isso graças, né, à pandemia. Porque antes a gente tinha um rótulo, inclusive, ainda mais pesado. Hoje já pedir ajuda, já buscar terapia, já virou um caminho mais possível a partir da pandemia. Não pedem ajuda e quando vêm estão muito mal, transbordadas. E eu não tenho esse problema, sabe? Eu chego e falo, gente, eu tô passando por isso, sabia? Me conta. É porque assim, Edina, quando eu falo assim, tu estavas à frente do teu tempo, as pessoas se comparam muito com as outras pessoas. Muito. Elas ainda, parece surreal, parece bizarro nós estarmos no dia de hoje, onde nós sabemos já que existe uma máscara, muitas máscaras, as pessoas ainda se compararem e ficarem muito mal. Então, pedir ajuda é eu assumir que aquilo ali que eu tô mostrando talvez não seja tão real. Né? Eu pedir ajuda talvez não esteja mostrando. Então, porque as pessoas não mostram os erros
Foi que nós conversamos em Você outro tem que momento. realinhar toda a tua rota, né? Tipo assim, eu tô me reposicionando profissionalmente. Que coragem, sabe? Vai, aí, sabe? Porque não é fácil, né, amiga? Financeiramente. Tem privilégios, a gente sabe que são privilégios. Mas assim, Gera um investimento também, né? De Gera. tempo, de disponibilidade. Verdade. E as pessoas vão te olhar e vão dizer assim, ai, mas como foi que chegou? Quando passa todos os perrengues, porque tem uma história atrás de onde hoje você está, tem uma história para trás. E as pessoas querem saber como chega aqui, onde você está hoje. E não sabe que tem que ter um tempo, né? Que cada um está num tempo de construção também. Então as mulheres, por exemplo, talvez te busquem, elas vão vir com essa demanda de eu quero esse resultado aqui, que é o que você já tem. Mas tem um caminhado aí, né? De eu sempre falo assim, quebra-cabeça, eu não gosto de gravar vídeo. Não é sobre o vídeo, né? É alguma coisa interna. Exato. Então, Claro que por não. favor, Não. mande todo Até- mundo pra terapia. Olha, terapia com elas, curso comigo, inclusive. Comunicação é comigo. Então tá tudo resolvido aqui na tua vida. Pronto. E Dina, se tu pudesses olhar assim pra tua história e dizer assim, o que mais valeu a pena pra gente finalizar aqui, nessa transição de, puxa, eu saí daqui, blogueira, e hoje eu levanto uma bandeira, Mentora. mentora. Sim. Qual foi, assim, o que pra ti foi mais formidável, o que mais valeu a pena, assim, de toda essa jornada? Olha, eu acho que é exatamente isso que tu falaste, de saber que eu tô no lugar certo, sabe? Porque é muito difícil você até afirmar isso, né? Mas, falando assim, profissionalmente, essa questão de você ajudar as outras pessoas a realmente ter esse resgate. Gente, isso, quando eu acho que eu tô ajudando, eu tô sendo ajudada. Então é muito incrível isso, sabe? Quanto isso me trata, me motiva. E eu acho que quando eu comecei a fazer isso, é que eu realmente me senti mais completa, com mais firme, com mais... Até minha fala muda, assim. A minha avó diz que confiança tem cheiro, né? E realmente hoje nada me para, assim, sabe? De verdade. Eu já passei por muita coisa na minha vida e hoje eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar, o que eu quero construir. Para vocês terem uma ideia, eu falo de Amazônia já há uns 5 anos, né? 5 anos. Mas assim, não é um assunto rentável, as pessoas daqui não patrocinam. Eu falo que eu costumo tirar do Dina Blogueirinha para fazer as minhas séries, entendeu? Porque abrir uma mata, amiga, de que ninguém contou essa história, sabe? Então eu tenho muito interesse. Outro dia desses eu fui lá naquele cemitério parque, né, que é da Soledade, que é o primeiro. Cara, tem muita história ali do século XIX. E assim, como Belém é incrível, é rica. Eu amo realmente essa cidade, só que as pessoas não compreendendo a sua história, a gente só ama o que a gente conhece. E se a gente não conhecer Belém, a nossa real história, real identidade, a gente não vai amar nunca. Nem a gente mesmo. É verdade. E essa ancestralidade, sabe? A minha família é muito típica, né? Minha bisavó era de indígenas, do Marajó, de Curralinho. E o meu bisavô veio de Portugal tentar a vida. Então, tipo, é muito incrível como a gente tem que entender nossa ancestralidade. Tudo faz sentido também, sabe? A gente vem com muita essa força matriarcal. A mulher forte do norte, eu não tô romantizando nunca essa questão do sofrimento, da resiliência. Com muito respeito. Muito respeito e muita admiração. Eu tô realmente dizendo que nas nossas casas, nos nossos lares, sempre a mulher é muito matriarcal o norte. Tem um dado do IBGE que também abriu minha mente. Nós somos a única região, o IBGE é antigo, já saiu agora, né? Que o maior número de casas governadas financeiramente por mulheres era o norte. O resto, outro que parava, ou o homem passava. Isso é um dado muito importante, porque Na minha família, todas as minhas referências são... A minha família é a minha avó, é a minha mãe, sabe? Então, as referências do matriarcado nortista é muito forte. Pode ter certeza que quem manda na nossa casa é alguma mãe, alguma avó, né? Não, gente. Ou eu. E isso reflete muito nessa... E eu sou muito admiradora das mulheres, de verdade, porque tu pega verdadeiras potências no offline que não se transcrevem para o digital, onde podem ter mais voz, sabe? Ter grandes empreendedoras digitais, Para vocês terem uma ideia, a gente ainda tem a dificuldade da inclusão digital. Hoje, sei lá, uma das blogueiras mais seguidas tem 300 mil, 300 e poucos mil. Não temos nem blogueiras de 1 milhão. Manaus tem. É isso.
Por quê? Acessibilidade, inclusão digital. A gente ainda Nós tem temos vários dificuldade de parais, acesso sabe? aqui, Dificuldade né? de acesso. E hoje uma das coisas que me deixa mais orgulhosa é pegar meu geográfico, que é aquele dado, né? E ser 100% Pará. Tipo, não tem nada, nem de São Paulo. Então é Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém e Marabá. Fica passeando nessas cidades. Porque eu fiz um trabalho de nichar, sabe? Há muito tempo eu vou para Marabá, me conectar com as influenciadoras de lá, conhecer a realidade de Santarém. Ainda tem 144 municípios para eu conhecer, né? E assim, Sim, é difícil esse a nossa acesso logística também, né? Nossa acesso logística financeiro, é caro, né? Então, é um sonho. Olha, Dina, Uma mensagem parabéns. que eu quero saber, né? Uma Porque tá mensagem. todo mundo ouvindo. Eu não consigo, eu já não queria parar, entendeu? Porque Ai, eu queria falo perguntar muito, né, mais, menina? eu queria perguntar mais, eu queria ouvir mais. Mas tem Ficava aqui a noite toda, né? A noite toda. E assim, tem gente que tá nos ouvindo aqui, que provavelmente quer saber mais, né? Quer saber mais do Norte Digital, quer saber mais da tua mensagem. O que tu pode, né, deixar aí como uma mensagem que vai motivá-las a buscar mais, a Acho que empreender, A trazer se essa desafiar, trazer essa mentalidade da Dina lá de trás, que quando não tinha ninguém pra dizer, não, vai, porque hoje tem um monte de gente pra te dizer. Lá atrás não tinha muitas pessoas. Não. No digital que podia dizer, continua, as pessoas vão te criticar. não, Pode dizer nada. pra essa turma, com essa mensagem da mentalidade da Dina lá de trás, falar o que tu falaste agora. Eu sou imparável. É. Você falou uma coisa muito forte agora, nada me para. Eu sou imparável. O que tu dirias assim pra essa turma? Olha, o que Para eu ser diria imparável. é... Primeiro, eu sempre falo saudações a quem tem coragem, porque a gente precisa realmente trabalhar e com medo mesmo, sabe? Todos os meus projetos eu vou com muito medo. Tipo, essa minha nova empreitada do Norte, eu vim com medo, não vou mentir. Claro. Mas É assim, novo. eu não deixo... O que eu digo sempre, tá? Que eu faço da minha vida. Eu não espero aprender pra fazer, eu vou fazendo no processo. Troca a roda de É. carro com carro. Eu não espero, tipo, estou pronta. A gente aproveita que ela já foi um pouco, aí a gente E aprende, pega o modelo, existe modelagem. É, gente. Não, mas é por isso que eu me senti na necessidade agora de parar e ter que ensinar. Porque não dá pra gente estar bem aqui, trabalhando, se ainda tem um monte de gente pra gente estar puxando, sabe? Aquela coisa mesmo de uma puxar a outra, mas é bem mais real, porque, como a gente diz, né, tem mais pedra no nosso caminho que a gente é do norte. A gente sofre, sim, uma xenofobia de diferença. Então, vai com medo mesmo, mas faz, sabe? É isso mesmo. E só um parêntese aqui, porque quando se fala, eu sinto medo, isso que quando você aparece lá, você e as pessoas que ousam, quem assiste pensa que não tem medo, que as pessoas não têm medo. Né? Então, uma das principais questões, por exemplo, que os meus alunos, meus clientes chegam, que a gente precisa quebrar, é a mentalidade. Antes deles querer aprender como usar um microfone, como gravar um vídeo, eles precisam quebrar a mentalidade. Total. Que é o que vai fazer grande diferença para... Não, e outra, essa coisa. nós aqui temos experiência, a gente tem habilidade para falar, e a gente senta aqui e dá um negocinho, né? A gente começou, agora eu vou ficar nervosa, Vou ficar poxa. nervosa. Aí as pessoas pensam que a gente fala, mas é tudo, não, faz parte, Faz né? parte, mas assim, a gente, se Porque não todo for, não mundo- faz, né? Não É, faz. exatamente. E assim, não tem o que eu falo que aparece ser uma doença, que é o pânico do que os outros falam dela. Gente, não, tipo, assim, a maioria das pessoas que eu conheci é tipo, ai, mas o que vão pensar, não sei o quê, vão ficar com inveja. Eu falei, amiga, para, sabe? Porque Victoria Beckham, com aquele marido dela, Deuso, mostra toda a vida dela, até ela no banheiro. Que isso tem muita... Cara, eu falo, amiga, não tenha tanta autoestima também. Porque assim, a inveja tem que ter muito mais pra ganhar mais cliente, pra conectar com pessoas, poder network do que tu tá te preocupando com a inveja de um ou outro lá. Então, amiga, vai com coragem, sabe? Tipo, não pensa que, ai, mas e aí, não gosto de mostrar minha intimidade. É tudo editado. Eu falo, você edita o que você quer mostrar, sabe? Mas com propósito. O que você quer realmente fazer da tua narrativa? E aí, então, é justamente parar e pensar o teu negócio digital como negócio. Eu não tive que aprender contabilidade, que ninguém gosta. Sim. O marketing digital vai ter que fazer parte da tua empresa. É claro. E é muito claro É isso. claro. E precisa entender também. É claro, hoje é a edição do teu novo RG, né? Se você não tá... E aí, outro dia desses, eu fui fazer um evento com 100 mulheres. Aí eu pedi pra ela levantar. Quantas mulheres aqui se acham, né, com o Instagram, ok, trabalhando corretamente? Quanto vocês acham que levantaram? Quantas pessoas? 100 mulheres? De 100 mulheres, Mais 25. duas.
e todas empreendedoras, todas empresárias, todas trabalhando no rolê. Então, temos que mudar isso, sabe? Temos que mudar. É muito sério, porque a gente Estamos também... nessa empreitada também, né, Carolina? a gente Muito também bem. tá nessa fase de geração Z, assumir o Será que eu mercado. levantaria? Tô pensando. Será que eu levantaria? Tu não levantaria? Será que eu levantaria? Se eu Será que a estivesse gente lá? levantaria? Vocês não levantariam? Claro que a gente levantaria, Carol. Pelo amor de Deus. Quem ia fazer Quem ia fazer um negócio desse? Olha, eu só tenho uma pergunta pra vocês. Vocês se apresentaram, todo o currículo tá transparecendo e transcrevendo isso na rede social de vocês? A minha, ela é mais presente dessa forma, mas eu estava até falando isso para a Carol ainda há pouco, que eu ainda estou migrando do presencial pro digital e conversar, conversar, que é diferente essa conversa do presencial, do meu atendimento Total. no consultório, dos meus treinamentos e ir pro digital. Total. Então, esta migração que eu quero, eu sou super espontânea, eu falo, não sei o que, nananã, às vezes me congela no presencial. Porque aí as pessoas olham, mas eu vou, a psicóloga blogueirinha, porque é assim que a psicóloga blogueirinha, eu vou como, mais ou menos. Por quê? Porque de fato. Ai, amiga, eu ia falar, com eu certeza, sou, eu sou assim, a blogueira. blogueirinha mesmo, com muito orgulho. Então eu tô nessa transição, porque de fato você precisa conversar direcionado com o produto, então a gente está conversando e se convergendo para um produto, levando essa conversa para um produto, mas migrar e você ousar, não é o problema a ousadia, agora já é pensando no resultado, a gente já quer levar de uma forma trazer muito a mais... intencionalidade, né? Você vai fazer essa construção com intencionalidade. Eu tô mudando de A nicho. gente tem é o coragem, a gente segredo. só tá faltando... Eu tô mudando de nicho. Que Agora? eu trabalho com comunicação há muitos anos, mas esse não era o meu ponto de apresentação ali na internet. Era um Sempre bastidor. foi desenvolvimento, inteligência emocional, esse trabalho com pessoas e treinamentos e etc. E também foi a eu descoberta resolvi mostrar. desse propósito que tu mudou. Como? Tu descobriu esse propósito pra mudar. Eu sempre amei comunicação, eu sempre trabalhei com isso. Eu comecei a ver e começou a aparecer uma demanda muito grande pra mim. Ah, legal. E começou a vibrar dentro de mim, a trazer, cara, eu quero me posicionar dentro dessa área que eu já trabalho há muito tempo, há anos. Trabalho há 18 anos com comunicação. Então, eu nunca parei de atender pessoas, de treinar político, de treinar presidente, de treinar presidente de empresas, né? Não é presidente do Brasil. É bom esclarecer. Então, e aí eu falei, agora eu quero aparecer porque, primeiro, Legal. começou a aparecer muita gente procurando. É uma área que as pessoas que tá muito necessitada. E é uma área que eu amo. Comunicação tem tudo a ver comigo. Como que eu vou construir essa transição? Então parar e pensar o teu negócio. pensar, tem que estudar, tem que trabalhar a intencionalidade, tem que ver como que eu vou me reconectar com essa minha audiência que é enorme e que conheci uma outra parte da Carol. E agora eu tenho que reapresentar E que esse não é outro caminho. simples fazer Não é essa simples, é um migração. desafio. Porque eu pensando no que a gente vai transformar para o digital, porque até então no meu consultório deu tudo certo, né? Acontece. Tu já sabe como a Já roda sei gira. agora vai para o digital, que a minha missão, na verdade, eu queria que as mulheres construíssem o caminho que eu construí, né? Era ser independente. Contar a tua jornada, né? Que eu conto, né? De fato, mulheres que acabam ficando em relacionamentos extremamente fracassados porque não se veem no mercado, porque não são independentes, porque não têm autoestima, porque estão lá bloqueadas. E eu falei, não, que é isso, eu não sou assim. A gente não vai depender, não. Tem que ser feliz, né? Não tem que ficar com aquele negócio, deu agonia, não vale a pena. E aí contar essa história dentro do digital gera uma polêmica. Né? E aí você tem que pensar se a polêmica vale a pena, porque eu no consultório não posso ser polêmica. Na verdade, é um posicionamento, Então, né? Tu tem que te posicionar. Eu estou migrando, né? Para poder, de fato, alcançar mais pessoas. Eu acho Mas olha, que sabe isso que é de um outro podcast. A gente fala só mana, né? Bora E sabe o que é o falar mais sobre- incrível? As profissões, né? A gente não vai... Lembra nossos pais? Eram concursados, iam a vida toda no mesmo emprego. Olha o tanto de como a gente muda, né? Tu mudaste, eu mudei, ela... E assim... Já passei por várias fazendas. Eu acho isso muito legal, Acho que a gente vai ter sabe? que fazer outro podcast com o tema digital. Isso, eu acho. Vamos, Olha, pode gerar essa interação, mas vamos Então, trazer pronto. Dina novamente Pode me chamar. para esse bate-papo. Olha, Dina, adorei. Obrigada. É inspiradora não só a tua história, mas a tua força de querer levantar a tua bandeira. Porque eu acho que se cada um que tem essa missão, que tem uma bandeira, quer deixar um legado, tem essa ousadia, a gente vai carregando uma série de pessoas para também
subirem esses novos degraus. Então, muito legal. E assim, eu, né, não tenho como falar mais, sou suspeita para falar, porque fui atrás da Dina e digo, não, você tem que ser, né? Tem que ser, porque a gente está trazendo um pouco da gente. Né? Você traz também um pouco da gente. A Mana. Né? A gente sempre fala assim, Mana, pelo amor de Deus. É a Mana. Não, me diz, me salva. Então, quando a gente decidiu te convidar como uma das primeiras pessoas que a gente resolveu bater esse papo, foi justamente para inspirar e encorajar as pessoas que estão nos ouvindo a terem mais coragem, porque não importa, né? Seja para decidir num relacionamento, seja para decidir empreender, seja para decidir mudar de carreira, tem que ter coragem. Até para falar que eu tenho uma bandeira, eu tenho que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque tem gente que fala, que isso, menina, vai falar isso? Eu sou eu, entendeu? Eu vou levantar essa bandeira. Obrigada mais uma vez. É isso. Obrigada, muito obrigada. Sucesso para vocês, viu? Acompanhem nossos episódios. Nós vamos estar aqui com muito conteúdo, muita novidade. Eu quero agradecer à Fábrica de Negócios, ao Moage Café, ao nosso Café e Negócios, que é mais um evento de empreendedorismo, né? Ligados ao café, ligados a todo mundo, porque a gente estava lá também, né? Falando de mulheres empreendedoras, digital. Vamos levar a Dina para o café. Café eu tô dentro, eu sou café I love you. Estávamos falando sobre esse mercado digital. Vamos falar aqui da nossa Burning Man, né? A agência que está em parceria aqui com a gente. E mais chique. Já começamos assim. Vamos E falar tá só dos começando. nossos patrocinadores. Estão me achando. Não são parceiros, nossos patrocinadores. É isso, obrigada pela presença de vocês. E tá só começando, hein, gente? Pode ser, Amanda? Pode ser. Pode ser. Já é. Pode ser. Beijo. Beijo.